Alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é de extrema importância, tá bom? É oxigenoterapia. Então vamos lá. O que é a oxigenoterapia? Então a oxigenoterapia, gente, é a terapia de administração de quê? De oxigênio. Porém, maior do que a concentração de onde, gente? Da atmosfera, tá? Então, quando eu vou lembrar do ambiente que vivemos, temos que ter uma medida, né? Temos que ter alguns valores. Então, no ambiente, o ar que respiramos em ar ambiente, sem nenhum dispositivo para fornecer o oxigênio, né, o O2, ele tem a porcentagem de 21%, tá bom? Então, temos 78% de nitrogênio, 1% de que, gente, do dióxido de carbono e 21% de oxigênio. Então, todas as pessoas, gente, que tá o quê? No meio ambiente, que não tem nenhum dispositivo de oxigenoterapia, ela tem a porcentagem de 21% de oxigênio, ok? Quais que são, gente, os objetivos da oxigenoterapia, né? Manter a pressão parcial de oxigênio no onde, gente? No meu sangue arterial. Então, sabe-se que o sangue arterial é aquele sangue o quê? Rico em oxigênio, não é mesmo? Já o sangue venoso é aquele sangue que tem uma concentração maior de quem? De gás carbônio, tá? Facilitar o que? As trocas gasosas, tá bom? Diminuir o trabalho respiratório. Se aquela pessoa ela tá num quadro de uma insuficiência respiratória, se ela tá com uma porcentagem reduzida de oxigênio, tem que se oferecer a oxigenoterapia para reduzir esse trabalho respiratório, né? Evitar a fadiga muscular, evitar o cansaço muscular, tá bom? Aumentar o aporte de oxigênio aonde? No meu sangue e nos meus tecidos, né? Quais que são? Qual, né, vamos falar assim, qual o valor que olhamos na oximetria, né, de referência para a saturação, que é a concentração de oxigênio, gente, maior ou igual a 95%, não é mesmo? Já pacientes DPOC, pacientes com fibrose, paciente com efizema pulmonar, já considera um valor mais reduzido, né? 88% já é considerado estável para aquele paciente que tem problemas pulmonares, ok? Então, para uma pessoa normal, para uma pessoa sadia, sem nenhuma patologia pulmonar, a oxigenação adequada é de que, gente, de maior ou igual a 95%, tá bom? Já os pacientes que têm problemas pulmonares, até 88% já é um valor considerado, tá bom, gente? Abaixo disso, deve fornecer a oxigenoterapia. Temos vários sinais e sintomas, gente, de que? De hipóxia, né? Dessa redução desse oxigênio em vários sistemas. Lembrando, sinal, o que é um sinal? O que eu vejo. O que é um sintoma? O que o paciente me relata, que eu não consigo ver, ok? Então, quais que são esses sinais e esses sintomas, por exemplo, do meu sistema cardíaco? Taquicardia, né? Ele tem um aumento da frequência cardíaca, ele está tentando trabalhar mais, né? Ele de início ele tem essa taquicardia, porém quando essa pessoa entra numa hipóxia severa, que ele tem um cansaço da musculatura, que já entra em fadiga, ele já o que muda para uma bradicardia, hipotensão e pode levar até mesmo que uma parada cardíaca, ok, gente? Então, de início, meu paciente ele tem o que? A elevação daqueles sinais, a elevação, taquicardia, aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, taquipneia, aumento da frequência respiratória. Após esse cansaço, após essa fadiga muscular, já o paciente começa a apresentar o que? Redução desses parâmetros, tá bom? Ninguém consegue viver sem uma oxigenação adequada, tá? Então lembra-se, pode levar uma parada cardiorrespiratória, tá?
O paciente apresenta taquipneia, pode apresentar, gente, uma respiração que falamos respiração laboriosa. O que é uma respiração laboriosa? É aquela respiração difícil, onde envolve o que, gente? Ajuda, né? Envolve os músculos acessórios, o paciente começa a ter batimento de aleta nasal, começa a ter o que? Afundamento de fúrcula, tá bom? Cianose. Por que esse paciente tem a cianose, gente? Tem a cianose, que é aquela coloração roxa, né? Principalmente nos lábios, pontas dos dedos, tá? Periferia. Por que ele tem essa cianose? Por causa da falta de oxigênio, tá bom, gente? Esse paciente começa a ter uma inquietação, de início ele começa a ficar agitado e começa a ficar confuso. Por que ele está confuso? Ele está com a redução de oxigênio. Ele não tem aquele oxigênio adequado, ele não tem a porcentagem adequada. Então, naquele momento inicial, o paciente ele começa a apresentar o quê? Uma inquietação, uma confusão mental, a redução de quem? Do Glasgow, tá bom? Após esse período inicial, o paciente começa a ficar mais debilitado, né? Apresenta uma prostração, podendo levar até mesmo coma. Então, quando eu falo, gente, de hipóxia, tem que agir rápido naquele paciente, tá? Tem que fornecer uma oxigenoterapia para aquele paciente rápido e com um dispositivo correto, que vamos ver que logo aqui nessa aula quais os dispositivos que temos, ok? Então, temos vários tipos de dispositivo. Temos o catéter tipo óculos, temos a máscara facial simples, tem a máscara com reservatório, tem a máscara de traqueostomia, né? Que já vimos na aula de traqueostomia, que é uma máscara o que, gente? Específica. Temos o sistema de alto fluxo, tem a máscara de Venturi, tá? E tem também o HOT, né? A tenda de oxigênio. Quais que são, gente, os cuidados que eu devo ter no momento de administração daquele oxigênio, no momento daquela oxigenoterapia, né? Eu tenho que explicar as condutas, né, para o meu paciente, se for um paciente lúcido, explicar a importância daquele paciente estar o que ajudando naquela terapia, né? E explicar o acompanhante também, tá bom? Fornecer um apoio psicológico para esse paciente. Nós da enfermagem, gente, tem o dever de estar ajudando aquele paciente, de estar informando aquele paciente o que será realizado nele, tá? E é importante falar o que será realizado e quais os benefícios aquele procedimento trazerá para o meu paciente, tá? Sempre, gente, eu vou utilizar quem? O fluxômetro, né? Que vai regular o fluxo de O2. O oxigênio ele deve ser administrado, gente, umidificado, tá? Então, umidificado, vamos também estar presenciando nas aulas práticas, tá? O umidificador, vamos estar enchendo, vamos estar completando aquele reservatório com água biodestilada, tá bom? Alguns artigos, gente, têm citado que em primeiro momento esse reservatório, né, essa questão da umidificação, ela pode ser descartada no primeiro momento de auxílio do meu paciente, ok? Lembrando, quando eu vou oferecer para o meu paciente uma oxigenoterapia e eu não coloco a umidificação, ele pode ter o que, gente? O ressecamento do epitélio ciliar, tá bom? Isso vai prejudicar, pode ocasionar lesões no meu paciente. Um cuidado muito importante, gente, é quando for encher esse reservatório para umidificação, é sempre seguir a margem, tá? Mínima e a margem máxima, não deixando ultrapassar, tá bom? E sempre lembrar que naquele reservatório vai ser inserido o que? Água biodestilada, tá bom, gente? Vai ser o que? Vai ser a água estéril. Não vou pegar a água da torneira e vou encher aquele reservatório, ok?
Observar, gente, quando for fornecido, por exemplo, máscara ou catéter, se eles estão o quê? Bem adaptados na face do meu paciente, tá bom? A máscara de Venturi, gente, ela é uma máscara que ela tem o quê? Vários seletores, tá bom? Cada seletor, ele é feito com a entrada de oxigênio selecionada. E o fluxo, gente, daquele seletor, ele é o quê? Ele é definido pelo próprio fabricante. Então, quando eu falo da máscara de Venturi, temos o que? Vários dispositivos onde o fluxo, tá bom? É definido já pelo próprio fabricante. Então, eu não posso pegar uma máscara a 24%, que fala que eu tenho que inserir 3 litros de oxigênio, e eu vou fornecer 10 litros, achando que eu vou fornecer 50 para meu paciente. Não adianta. Cada dispositivo irá fornecer a quantidade exata, tá bom, gente? De oxigênio. Então, o bom da máscara de vento, né, é o que? É possibilitar uma administração o que? Exata da quantidade de oxigênio, né? Falando, gente, popularmente, é dito como cachimbos, tá? Então, já para vocês familiarizarem, né? Demorou sair, né, galera? Familiarizarem com o tema, vocês irão escutar muito chamar o dispositivo da máscara de Venturi como cachimbo, tá? Então, se vocês chegarem no hospital amanhã e falar assim, pega para mim o cachimbinho verde referente à máscara de Venturi, tá? Isso, gente, não é o que? Não é o correto, tá bom? Chama-se de seletor, tá? Mas seletor é um nome específico que muitas pessoas desconhecem, tá? Então, ele é composto, gente, por 6 seletores, tá? Não é bom estar decorando a quantidade de oxigênio que será fornecida por aquele seletor por meio das cores, porque fabricantes, tá? Podem mudar a cor, pode colocar a cor de acordo com a empresa dele, que a empresa padronizou, tá bom? Então sempre terá que olhar no cachimbo, né? No seletor, o que? A quantidade de oxigênio que será fornecida e a quantidade de litros. Vamos aprender a olhar isso também e a montar o sistema nas aulas práticas, tá? Então, no material, esse fabricante, ele padronizou como a cor laranjada é o que fornece uma quantidade maior de oxigênio, tá bom? Então, essa cor laranjada, ela fornece 50% de oxigênio, tá? Para que ela forneça essa quantidade, é necessário eu colocar 15 litros de oxigênio no meu fluxômetro, tá bom? A rosa foi padronizada como 40%, tá, de oxigênio. Para isso, eu tenho que colocar 15 litros também de oxigênio, tá? A minha verde, gente, nesse sistema, ela foi padronizada para fornecer 35% de oxigênio com 12 litros, tá bom? De O2. A branca, 31%, tá? Com 8 litros de O2. A amarela, 28% com 6 litros de O2, tá? E já a azul, que é a menor, 24%, que é igual ao que? 3 litros de oxigênio. Então, tem que seguir a quantidade de litros de oxigênio necessário para que aquele dispositivo forneça aquela porcentagem, tá? Não adianta, então, eu pegar uma máscara de Venturi com um seletor de 50%, tá? Porém, ele pede 15%, mas eu vou colocar só 8 litros. Ele não vai conseguir o quê? Fornecer a quantidade exata de oxigênio. Então, tem que seguir, gente, as regras do meu fabricante. Ela vem, todos, né, seletores, vem escrito qual que é a porcentagem que será fornecida e qual a quantidade de litros de oxigênio que irei ter que inserir, ok, gente?
Temos agora o dispositivo de quê? De baixo fluxo, né? O dispositivo, gente, de baixo fluxo é o quê? É o catéter tipo óculos ou a cânula nasal, tá? Tem aí no slide a foto deles mostrando para vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Esse catéter, gente, tipo óculos, que é aquele que é inserido somente no nariz, né? Ou a cânula nasal, eles são considerados dispositivos de baixo fluxo, tá? Ele fornece uma quantidade o quê? Reduzida de oxigênio para esse paciente, tá? Ele fornece de 24 a 28% de oxigênio. Lembrando que 21% eu já tenho, né, na minha atmosfera, no meu ambiente e ar ambiente, tá? Então ele fornece uma quantidade reduzida de 24 a 28%, tá? Para isso, eu tenho que inserir de 1 até no máximo 6 litros, tá? Lembrando, se eu inserir o fluxo de 1 litro, tá? Eu vou fornecer 24% para aquele paciente. Se eu fornecer 6 litros, eu já vou, se eu inserir 6 litros, eu já vou fornecer 28% de oxigênio para aquele paciente. Temos também, gente, de baixo fluxo, o catéter nasofaríngeo, tá? Esse catéter nasofaríngeo é muito pouco utilizado, tá bom, gente? Porém, é importante eu estar falando para vocês que existem, tá? Então, esse catéter nasofaríngeo, gente, ele é um catéter que eu tenho que inserir no meu paciente, como se eu estivesse passando o quê? Uma sonda, tá bom? Eu vou estar medindo esse catéter, tá? A ser introduzido do que? Da minha ponta do meu nariz até o início de que, gente, do meu canal auditivo, vou estar marcando aquela medição e vou estar inserindo via nasal no meu paciente, tá? Então eu vou inserir aquele catéter, ele é um procedimento mais do que invasivo, tá? A inserção de que? De uma sonda naquele paciente, tá, gente? Esse catéter, ele traz um desconforto muito grande para o meu paciente. Tem que ter o revezamento das narinas, tá? É a cada 8 em 8 horas, pelo menos, tá bom, gente? Então, é um procedimento mais invasivo, tá? É um procedimento muito pouco utilizado, tá, gente? Lembrando, temos que fixar esse catéter, tá? Porque se esse catéter ficar saindo e exteriorizando, ele não vai ser eficaz aquela terapia. Um outro dispositivo que temos de baixo fluxo é a máscara facial simples, né? Parece aquela máscara de quê? De nebulização, tá? Essa máscara, gente, facial simples, ela fornece de 40 até 60%, a depender de quem? Do meu fluxo de oxigênio que eu vou inserir. Pode-se inserir de 6 até a 10 litros, ok, gente? Ela fornece de 40 até 60%. Eu vou lembrar, ela vai ser algo parecido com aquela máscara de quem? De nebulização do meu paciente, tá? Agora, gente, a gente vai entrar já em alguns dispositivos diferentes. Por exemplo, a máscara com reservatório com o quê? Válvula bidirecional, tá? Ela parece ter aquele formato igualmente à máscara de Venturi, igual essa máscara de nebulização, mas ela tem uma válvula bidirecional, ou seja, ela tem uma válvula nos seus dois lados, tá? Ela fornece, gente, de 35 a 60% de oxigênio, tá? E tem que inserir de 1 a 10 litros, tá? De litros de oxigênio para esse paciente, tá? Ela tem, gente, um reservatório. O que é esse reservatório? Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção, lembra-se daquele reservatório que temos na bolsa válvula máscara, né? Dita aí popularmente como ambu. É igual aquele reservatório que é acoplado nessa máscara, né, gente? É o que? Um reservatório, eu tenho a máscara aqui e logo abaixo eu tenho aquele reservatório, tá? Quando eu tenho
esse reservatório, né, quando eu tenho essa máscara acoplada a um reservatório, ela armazena O2 a 100%, tá? Então, temos que lembrar, com reservatório ou sem reservatório, tá? Pode ser utilizada quando eu tenho o reservatório, né? Quando eu tenho aquela bolsa logo abaixo da minha máscara, eu tenho uma concentração maior, eu tenho uma armazenagem maior de oxigênio, tá? Até 100%. Temos o dispositivo, né, que é a bolsa válvula máscara. Bolsa válvula máscara, que aí todo mundo fala AMBU, né, mas já foi citado que AMBU não é o nome correto, tá, gente? Essa bolsa válvula máscara utiliza-se muito quando a gente precisa fornecer 100% de oxigênio para aquele meu paciente, tá? Quando é em caso de quê? De trauma, quando é caso de parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que minha bolsa válvula máscara, ela tem que ter o seu reservatório. Não adianta eu ventilar o meu paciente com ela e não ter o que? Aquele reservatório. Eu tenho que acoplar a máscara corretamente no nariz, né? Vimos o que? A elevação da cervical quando não é um trauma, e vimos outros tipos, né, de elevações que pode ser feita, por exemplo, algumas manobras quando é paciente traumático, tá? Isso temos que lembrar, tá? Então, o AMBU, a bolsa válvula máscara, ela vai ser utilizado quando eu preciso fornecer uma quantidade grande de oxigênio, uma quantidade de 100% de oxigênio, tá? Ela é utilizada de 10 a 15 litros, tá, gente? Maioria das vezes utiliza lá no fluxômetro 15 litros, tá? Precisamos de uma quantidade grande, é muito utilizada em traumas, é muito utilizada em paciente com parada cardiorrespiratória, tá? Um outro dispositivo que temos, né, gente, é a tenda de oxigênio, capacete de oxigênio, né, que muitas pessoas conhecem como capacete. Por que capacete? Porque ele engloba a cabeça, tá? É muito utilizado, gente, em crianças, em recém-nascidos, tá? Ele fornece uma concentração de oxigênio muito variável, então não tem como eu estou falando que ele sempre vai estar fornecendo 40%. Ele varia muito, tá, gente? Não consegue fornecer concentrações muito altas, tá? É mais indicado para recém-nascidos, tá? A vantagem dele, né? Ele tem uma vantagem que fornece uma atmosfera fresca e úmida. Porém, ele tem uma desvantagem muito grande, que aquela concentração de oxigênio sempre reduz, né? Sempre reduz os seus valores quando eu abro a tenda. Então, se eu tiver que realizar um procedimento naquele RN, se eu tiver que abrir a tenda, sempre será o que? Reduzido aquela fração de oxigênio, tá bom, gente? Temos hoje em dia alguns equipamentos para a gente estar fornecendo esse oxigênio, tá? Quando eu falar em trauma, né? Quando eu falar ambulância do SAMU, ambulância de via 040, ambulâncias em geral, o que eu vou ter de fornecimento vai ser o quê? A bala de oxigênio, né? De transporte, que é uma bala pequena que eu consigo movimentar, que eu consigo carregar. Hospitais, gente, hospitais mais antigos, hospital com uma infraestrutura menor, utiliza-se ainda as balas, tá? Tem a bala de transporte e as balas que ficam fixas, tá bom? Que só é trocada quando tem uma redução daquele nível de oxigênio, tá? O que é importante, gente? Todas essas balas, elas têm que manter o quê? Calibradas, tá? Eu tenho que ter o meu manômetro, eu tenho que ter o meu fluxômetro e sempre tem que estar o quê? Avaliando a quantidade de oxigênio fornecido naquela bala que tem disponível e o que mais, gente? E eu também tenho que ver o quê? Se ela está calibrada ou não. Não adianta eu ter uma bala lá, deixar ela no cantinho e nunca olhar a quantidade que ela tem, né? O que muitas pessoas fazem? Abrem a bala, usa e esquece de fechar. Então, reduz
aquele oxigênio. Então, é de extrema importância quando eu falo de bala de oxigênio, de transporte ou bala fixa, eu estou realizando o quê? O checklist, eu estou fazendo a conferência, eu vendo, né? Eu estou o quê? Conferindo a quantidade exata de oxigênio que tem naquela bala, né? Por exemplo, se eu tenho que ter uma quantidade boa, porque pode ser que a ambulância do SAMU é acionada para atender um acidente grande, né? Então, se eu tiver que atender um acidente, eu tenho que ter uma bala cheia, eu tenho que ter uma bala com uma concentração que vai suprir as minhas necessidades. Agora, se eu tô lá no SAMU, eu tenho uma bala lá, eu nunca vou conferir ela, eu posso pegar um dia, né, para precisar dessa bala, e essa bala está o quê? Zerada, ou tá com uma concentração muito pequena, tá? Isso, gente, demanda tempo, porque eu vou ter que trocar o manômetro, eu vou ter que calibrar essa bala, então é necessária a conferência diária, tá? Diária. Então, gente, não se preocupe que vamos aprender nas aulas práticas, tá? Quais que são esses dispositivos, vamos estar assistindo vídeos, vamos estar pegando esses equipamentos e não precisa ficar desesperados, tá? Eu sei que as aulas de procedimento demandam prática, mas se Deus quiser, nós vamos ter essas práticas, tá bom? Então, os equipamentos, fluxômetro, tá? O fluxômetro, gente, ele vai quantificar, né? Ele vai indicar a vazão e a posição assumida, tá? Ao flutuador, em função do fluxo estabelecidos. Temos o umidificador é aquele vidro, tá? Que tem o que, gente? A margem de quantidade mínima de ABD, que tem que ser estéreo, e a quantidade máxima, tá? A extensão, eu tenho que ter o fio, eu tenho que ter a extensão para ser conectado. É importante, gente, a gente está olhando o quê? A integridade de quem, gente? A integridade desses equipamentos, tá? Observando se essa extensão, por exemplo, não está furada, né? Observando se essa conexão, se essa rosca desse umidificador está correta, tá? Equipamentos que eu utilizo, que eu não tenho uma revisão prévia, quando eu for utilizar no meu paciente, eu vou ter o quê? Problema, tá bom? Olha, gente, os umidificadores, né? Os umidificadores, ele tem uma função super importante, quebrar, né, as partículas de água e o que? E umedecer o oxigênio. Quando eu tô respirando ar ambiente, ó, respirei, eu tenho umidificação, eu tenho um aquecimento daquele ar que tá entrando para mim, não tem, gente? Que nós já aprendemos isso. Então, quando eu falo do meu umidificador, né? Quando eu falo disso, eu tô querendo quebrar as partículas. Eu tô fazendo o que, gente? Eu tô umedecendo aquele oxigênio que será o que? Inalado, tá? Preparar o umidificador colocando água destilada, estéreo, tá, gente? Lembra-se disso. Qual que é o equipamento, gente, que eu vou olhando, né, a função, que eu vou olhando o índice daquele oxigênio, né, o nível daquele oxigênio, será o que? O oxímetro. O oxímetro, que é aquele oxímetro portátil, né, que nos adultos colocamos no dedo, na criança colocamos no pulso, ele é algo que indireta, ele vai fornecer um valor indireto, tá? Ele vai medir o meu oxigênio de uma maneira indireta, tá? Já vimos 95% que é o correto, tá, gente? Lembrando, paciente com problemas pulmonares, cai esse índice reduz, ok? Agora, se eu quero saber uma concentração exata, qual que é o índice, qual que é a porcentagem exata que eu tenho de oxigênio, né? Aí eu já vou fazer outro exame, tá? Eu já não vou colocar o meu oxímetro, que é algo indireto. Eu vou estar coletando o que é um sangue arterial. Quem pode estar fazendo essa coleta é o enfermeiro, tá? Eu posso utilizar a artéria radial, a artéria braquial, femoral, para estar realizando essa coleta, tá? Vou estar enviando esse material para realizar esse exame, tá? Alguns hospitais até têm esse equipamento, por exemplo, CTI costuma ter, tá, gente? Mas não são todos. Enviar e vou aí saber a quantidade exata, o correto valor que eu tenho de quê? De
oxigênio no meu sangue, tá? Então, nessa nessa gasometria arterial, tá, gente, que é o nome do exame, quando eu coleto o sangue arterial, eu vou estar fazendo um exame que chama gasometria arterial. Ele vai estar olhando o nível de quem, gente? Ele vai estar o pH do meu sangue, tá? Ele vai estar olhando a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, tá? Bicarbonato, entre outras, tá? Vai estar realizando uma análise daquele sangue, tá? Para estar identificando o que? Esse acometimento, ok, gente? É bom lembrar, gente, que oxigênio é medicamento. Eu não posso sair dando oxigênio para todo mundo, tá? Oxigênio tem que ter uma indicação, tem que ter uma prescrição médica, tá? O oxigênio é considerado uma medicação, tá? Então, se eu ofertar aquele oxigênio suplementar, né, de maneira excessiva, de maneira o que inadequada, ele o que trazerá malefícios para aquele meu paciente, tá, gente? Pode trazer o que? Uma toxicidade para aquele paciente. Quais que são os sinais e sintomas, gente, de toxicidade pelo meu oxigênio? Dor, tá? Angústia substernal. Posso ter uma tosse, tá? Aquela tosse seca. Posso ter uma inflamação na minha traqueia. Eu posso ter uma hiperemia, aquela cor o quê? Vermelha das minhas mucosas. Posso ter edema das minhas mucosas, tá? Eu posso ter mal-estar, tá? Infiltrados alveolar, redução do volume pulmonar, lesões no meu sistema nervoso central, tá? Prejuízo, gente, aonde? Na motilidade ciliar. Então, lembra-se, oxigênio é medicamento. Eu não posso produzir em excesso. Tem que ter uma indicação, tá, gente? Então, lembra-se disso. Oxigênio é medicamento. Paciente, gente, com o que? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, apresenta uma oxigenação baixa, tá? Ele tem uma retenção de CO2. Então, não adianta eu tá fornecendo para esse paciente uma concentração alta de oxigênio. Nesse paciente, nós não faremos isso. A oxigenação desse paciente será reduzida. O volume, né, a concentração de oxigênio será baixa, em média 88%. Então, quando o paciente olhar, quando o paciente chegar, um paciente TPOC, um paciente com efizema pulmonar, com alterações pulmonares, eu vou ter que ter o quê? Uma observação clínica desse paciente. Ele está apresentando esforço? Ele está apresentando cianose? Não, meu paciente está com uma saturação de 88, mas ele está lúcido, está orientado, não tem cianose de extremidades, não tem cianose labial, não tem nada. É isso que eu tenho que estar o quê? Observando, tá, gente? Essa foi a nossa aula de oxigenoterapia. Não fiquem preocupados, tá? Vamos conhecer todos esses dispositivos, tá bom? Vamos estar aprendendo, vamos estar observando em laboratório como será aderido essas máscaras nesses pacientes, tá? Não se preocupe, vamos, se Deus quiser, ter as nossas aulas práticas de procedimento, que eu sei que é de extrema importância. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Abraços, meninos!